Você passa a acompanhar Debate 95. O programa que traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. A apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente, bom dia, 11 horas mais 8 minutos, estamos chegando aqui, nossa sexta-feira do Debate 95, estamos muito felizes porque hoje é dia de estar recebendo os nossos convidados aqui no estúdio da Mais Alegria FM 95.1, já quero mandar um abraço para você que está ligadinho com a gente através aqui da nossa rádio, você que está nos acompanhando também através do www.maisalegriafm.com.br. Você que também está aí com a gente através do nosso app e acompanhando tudo que passa aqui nos nossos estúdios, através das redes sociais da Mais Alegria FM, @Mais Alegria FM. Nosso programa Debate 95 indo ao ar, oferecimento de Faculdade Mais de Cristo. Vem assim fazer teologia, completar aí os seus estudos em teologia, a sua formação através da Faculdade Mais de Cristo. Acesse agora mesmo www.faculdademaisdecristo.com.br. E você que tem o sonho de estar fazendo aí, né, publicando o seu livro, tem também a Mais Fé Publicações, que está no oferecimento do Debate 95 também. Hoje, sexta-feira, dia 15, temperatura em 18 graus, mas eu prometo pra você que ela vai esquentar. Por quê? Porque o nosso tema hoje aqui é um tema que pode se tornar muito polêmico, porque nós estamos falando sobre o poder da comunicação, e hoje eu estou recebendo eles aqui no nosso estúdio. Nosso convidado, ele é jornalista, 32 anos com locução em rádios, né? Fotógrafo, já foi pra Folha São Paulo, trabalhou com Estadão, Revista Caras, conhecido muito aí como Rubem da Band, tá com a gente hoje aqui nos nossos estúdios. Rubens Flores, não liguei os microfones, isso é uma beleza. Bom dia, Rubens. Bom dia, Fernando. Obrigado demais. Eu muito feliz demais estar aqui com você. Feliz demais estar aqui ao lado de pessoas tão especiais. Eu vim aqui para aprender, gente. Eu vim aqui para aprender. Pastora Elizabeth, Aline, prazer enorme estar com você. E você também, Fernando. Muito obrigado. Essa oportunidade é muito rica. Eu espero aprender muito com vocês hoje. Muito obrigado, viu? Estamos aí. Também está ela que é psicóloga clínica, Aline Marques. Bom dia. Bom dia. É uma honra estar aqui, né? Ter essa oportunidade de sentar nessa bancada com pessoas tão preparadas, tão experientes. E eu espero poder contribuir hoje com os nossos ouvintes. E é isso. Vamos aí. E ela, eu falei assim, pastor, eu lhe apresento como? Me apresenta como serva. Então a serva do Senhor, Elizabeth Cordeiro, está com a gente. Muito bom dia, pastora. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, Aline, bom dia, Fernando, bom dia você ouvinte, todos que estão ligadinhos conosco desde cedo na FM 95.1. Eu amo isto. Isso é do tempo do rádio. É mesmo? O quê? Que bom. Por isso que eu não conto a minha idade. Vamos aí. Gente, muitas participações chegando aqui, o pessoal tá ligado com a gente, o Jonas, o José Carlos, daqui a pouquinho eu já leio a sua participação aqui, mas como sempre nós vamos iniciar com uma oração. Quero pedir para a pastora Elizabeth estar fazendo essa rápida oração conosco. Bendito Deus, Pai, glorioso, dono de nossa vida, de toda a existência. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelos teus filhos que estão participando conosco hoje nessa bancada. Obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado por cada ouvinte, onde estiverem, que eles sejam abençoados, que seja uma manhã de graça, de glória, de resposta, de oração para cada um ouvinte nesta manhã. Que esse debate venha contribuir
para destravar a vida das pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. Nós te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, a sua participação conosco aqui no 489-9137-7909, 9137-7909, é o nosso grupo do WhatsApp aqui da Nossa Mais Alegria. Já mandar um abraço aqui, pessoal que tá ligado com a gente através da internet, a Maiara lá em Biguaçu, preparando o almoço e aguardando o debate. Obrigado pela sua participação, sua audiência aqui. A Maiara. A Poli também tá com a gente. Fê, manda um abraço pro Rubens e pra esposa dele, a Carla. A Carla tá aqui com a gente também, né? Diz que a Poli mandou. Ela é jornalista também, visitei o escritório deles ano passado. Aí, ó. O Jonas mandou pra gente assim, ó. Esqueceu de abrir o microfone. Passa no RH daqui a pouco, após o fim do programa. O pessoal tá ligado, não pode deixar falha aí, porque senão o pessoal já vem, hein? Vem com tudo. Vamos lá. Gente, o tema de hoje é o seguinte. Pastor, minha família parece estar se desfazendo por falta de diálogo. As conversas viraram acusações, os silêncios se tornaram muros e cada tentativa de aproximação vira motivo de conflito. Como resgatar o poder da comunicação quando o ambiente está carregado de mágoas, desencontros e falta de escuta? Eu quero começar aqui ouvindo ela, que é psicóloga clínica, Aline Marques. Como resgatar, Aline, esse ambiente que está carregado de mágoas, desencontros e falta de escuta? Então, na verdade, geralmente a solução do problema tá no problema, né? Porque é exatamente isso, né? Como resolver um problema de comunicação? Se comunicando. E aí a pergunta é, né? Como aprender a se comunicar? Pra gente aprender a se comunicar, a gente precisa primeiro olhar para dentro. Pensar, por exemplo, né? O que eu estou querendo comunicar? Muitas vezes, uma coisa que aparece muito no consultório é que as pessoas não se sentem ouvidas, não se sentem compreendidas. Mas, quando a gente começa a conversar no decorrer de uma sessão, ela muitas vezes não sabe o que ela está querendo dizer. Então, como querer que o outro entenda aquilo que nem eu sei? Do que falar. Do que falar. Sim. Eu não sei o que eu estou sentindo a aquele respeito, eu não sei qual é o objetivo final, eu não sei o que eu quero, por exemplo. Muitas vezes a gente acaba lançando no outro a expectativa de resolver, de tomar a decisão que a gente não consegue, né? Então a comunicação ela é muito difícil porque antes de comunicar para o outro, eu preciso olhar para dentro. E aí o resgate vem exatamente nisso, né? Nessa busca de conhecimento para que eu pelo menos consiga dizer com clareza aquilo que de fato eu quero comunicar, né? Enfim, é isso, assim, num primeiro momento. Sim. Não tem outro jeito, parece muito óbvio, mas é isso. A gente só consegue resolver os conflitos de comunicação comunicando, falando, nomeando, né? Uma coisa que as pessoas aparece muito. As pessoas têm muita dificuldade em nomear sentimentos, por exemplo. Não sabem dizer, elas descrevem sensações, mas não conseguem descrever um sentimento. Como eu quero que o outro saiba que eu estou triste, que eu estou frustrada, angustiada, se eu não sei nomear isso, né? E aí é isso, é um jogo de responsabilidades. Eu jogo pro outro, eu jogo para aquele que está me ouvindo a responsabilidade de me dizer aquilo que eu não entendo. Seria exatamente uma transferência, essa responsabilidade, dizer, você que tem que dizer para mim como é que eu vou me comunicar com você? Seria adivinhação, por exemplo? Digamos que é um jogo de responsabilidade. Sim, eu jogo sim. a responsabilidade pro outro, Sim. de dizer o que me toma, o que acontece comigo, né? Por quê? Porque eu não quero parar para olhar para isso de fato, porque dói. Porque para saber, por exemplo, o que a gente sente, para lidar com aquilo que nos toma, a gente às vezes precisa olhar para um trauma, para uma separação, para um luto, para algo que eu vivi na minha infância que foi muito difícil, para o fato de não ter sido desejada, né? Não ter sido desejada, porque quando a gente vai desenvolvendo isso, a gente vê que todo mundo que nasceu foi desejado em algum momento, né? Mas raízes de rejeição, Sim. é muito difícil olhar para isso.
E aí a gente acaba lançando essa responsabilidade pro outro, né? Por isso a comunicação é tão complexa. Certo. Pastora Elizabeth, vamos lá. Uma questão de estar essas conversas que viram acusações, né? Esses silêncios que se tornam muros, mas principalmente na questão do lançar palavras. As palavras, elas são decretos, certo? Sim. Como que a senhora vê isso nessa falta ou nessa comunicação errada que essa família está tendo? Como isso traz prejuízos não só emocionais, mas também espirituais para aquele contexto? Nós aprendemos ao longo da vida, a partir de Deus, que a fala, ela é uma aptidão do ser humano. Ele nos fez dotado de fala. Então, a fala é um dos meios, um dos maiores, se não dizer aqui, se eu estiver errado, a doutora me fala, mas é uma das maiores aptidões do ser humano de comunicação. Eu verbalizar. Deus começa, né, criando tudo, verbalizando. E eu me lembro, aproveitando essa oportunidade, uma vez eu fui fazer uma visita e na minha agenda tinha uma determinada família para eu fazer essa visita. E nesse tempo não tinha um WhatsApp para você ligar, tô chegando, que horas que eu posso, vou agendar. Não, a gente chegava depois do almoço e vamos. Chegamos, batemos na porta e batemos e nada, e ninguém ouvia, porque lá dentro se gritava, mãe com filho, filho com a mãe, pai com a mãe. Ou seja, quando eu deixo de conversar, quando eu deixo de verbalizar, quando eu deixo de colocar desta forma o que eu estou sentindo, como eu estou querendo me colocar com outras pessoas, me fazer entender pela outra pessoa, eu começo a gritar. E quando eu grito, fica muito difícil que o outro venha entender melhor a minha colocação. E aí, para se ouvir de outra maneira, o outro também começa a gritar. E nós entendemos que esse momento ele não é muito prazeroso, não é muito saudável, não é muito legal, porque está se exteriorizando traumas, dores, tristezas, angústias, que no meio pentecostal tem muitos nomes que não vem ao caso agora. Mas a gente sabe por trás o que tem. A não aceitação. Então eu preciso de agredir. E o que mais nós temos a partir de um relacionamento é que o outro, para se fazer entender, ele precisa começar agredindo verbalmente para conquistar, para receber uma resposta do outro. Isso não é muito bom. Deus não está nesse negócio. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que nós estamos um ao lado do outro. Eu cheguei a escrever uma frase aqui que eu achei muito proveitosa para esse momento. O processo que eu e o companheiro e os outros membros da família estamos vivendo não é para nos engessar, não é para nos adoecer, mas é para que nós venhamos a cada vez mais nos organizar enquanto grupo, enquanto pessoas pensantes, inteligentes que são. Não sei se eu te respondi, se era chegar nesse lugar, eu me passei. Vamos aí, não, é só o começo, a gente fica ávido. Bom, falando de questão de comunicação, a Aline falou, né, sobre essa questão que a pessoa precisa se comunicar, mas às vezes a pessoa não tem essa habilidade de comunicação, assim como nós estamos aqui, talvez todos constrangidos pelo Rubinho que está aqui com a gente na frente, né? Rubens, vai lá, fala para nós, né? Você que trabalhou e trabalha com comunicação, né, por tantos anos, com tanta relevância em rádios tanto conhecidas aqui, meios de comunicação, né, em vários setores, como que se dá uma comunicação efetiva, que funcione? Como que você analisa que, assim, porque a gente sabe que dentro da comunicação a gente precisa que alguém comunique e um receptor, né? Exato. Que esteja atento, né? Exato. Mas como que eu faço para ter uma comunicação mais efetiva, não só no âmbito familiar, mas na vida? Como que você excelente pergunta, eu diria, né? A resposta vale milhões, né? Mas é uma coisa que eu vejo muito, eu aprendo muito todos os dias ouvindo muitas pessoas. Eu acho que simplicidade é a raiz de tudo. Posso usar o exemplo da pastora Elizabeth? Eu sou seu fã, pastor. Seu marido está aqui ao lado, eu posso falar, eu sou fã da sua esposa. Meu Deus, tranquilo. Nós somos fãs, né? Obrigada. E aí o que eu gosto muito? Simplicidade e a maneira como você coloca
as palavras e coloca a mensagem. Então, para mim, a raiz de uma boa comunicação está na simplicidade. Claro, existem momentos, existem situações em que você muitas vezes precisa se colocar de maneira num evento, vamos lá, um evento formal. Sim. Eu preciso me portar de alguma maneira diferente, mas enquanto se eu busco demais, muitas vezes rebuscar ou encontrar caminhos que não são os caminhos, a palavra obviedade, quando você toca, Aline, sobre isso, obviedade, eu vou fazer uma confusão de ideias aqui agora. Mas é muito isso, bom, exatamente muito bom, por aí vamos o lá, caminho. aí tô gostando, tô começando a gostar. Desmiuçar o negócio aqui. Eu acredito muito, porque eu já tomei muito na cabeça, gente. O que é óbvio para mim não é óbvio para você. Sim. Então a necessidade que nós temos de esclarecer as coisas. Sim. Por que eu usei o exemplo da pastora Elizabeth? A dificuldade, eu sou muito novo na fé, eu tenho 3 anos de conversão, minha esposa tem 5 anos, e quanto mais eu passo a conhecer a palavra, vindo através de quem conhece mais a palavra, está mais mergulhado na palavra, mais eu entendo de que eu preciso ter uma visão mais simples para que eu possa absorver o sentido daquela mensagem. Então, quando você falou obviedades, assim, poxa, muitas vezes eu preciso dizer, Aline, por favor, você pode pegar um copo d'água para mim? Mas não parece óbvio para você que eu tô com sede? Assim, muitas vezes eu preciso deixar claro para você, Aline, por favor, eu tô com sede. Você pode alcançar, mas também sendo o quê? De maneira educada, de maneira tranquila. Então, a comunicação, para mim, ela se constrói nesse sentido, esse conjunto. Obviedades têm que ser ditas, situações têm que ser colocadas, simplicidade naquilo que você fala, sem perder o sentido da mensagem. Eu preciso me fazer entender. Não é fácil. Não é fácil. Mas dentro daquilo que eu me proponho, tentar encontrar essa maneira de ser o mais simples possível. Agora eu posso usar você? Por favor. Você me parece um pouco tímido. Vou aproveitar, doutora Aline, aqui. A pessoa, por exemplo, uma pessoa chegou para mim a semana passada e disse: onde foi que a senhora fez o curso de oratório? Eu falei: meu Deus, eu nunca fui numa escola. Eu nasci falando, porque como eu sou mais velho, eu fui criando os irmãos mais novos, os que vinham chegando, e eu tinha que me comunicar aquilo que o pai queria falar, o que a mãe queria falar, e não estavam. E nem sempre eu passava essa mensagem clara que o pai e a mãe queriam falar. Então eu não tive o prazer de pensar o que era timidez. Eu fui obrigada a me virar ao longo da vida, me fazendo entender de todas as formas. A pergunta é: a pessoa que é mais introvertida, ela busca mais palavras para falar, ela busca mais as colocações dela, ou ela corre risco, como eu, que falo muito, como a Magrália, se eu saio falando, eu falo com as mãos, eu falo com o braço, eu falo com as pernas, com os olhos, com todo o meu corpo, ele fala. E isso é uma maneira de comunicar. Nós temos pessoas assim, e não são muito bem entendidas. Boa. Eu acho que a Aline pode falar muito bem, porque a gente tem uma situação que eu acho que é muito clara, que é a questão do... Cada um tem uma maneira diferente de lidar com as coisas. Sim. A gente fala de perfis comportamentais. Sim. A pastora falou muito bem. Sim. Eu sou tímido, eu sempre usei o rádio para ser uma válvula de escape e transformar aquilo que eu gostaria de ser. Em prazeroso. Exato. Sim. E o rádio sempre foi isso para mim. Sim. Então, eu sou naturalmente uma pessoa mais tímida. Eu gosto muito de ouvir. E no relacionamento, quando você entende que a pessoa que está ao meu lado, né, é um pouco mais tímida, eu preciso ter essa paciência e cuidado para entender. Né? Exatamente. Mas você sabe que eu já fui rotulada, vamos passar a bola para ela, porque eu já fui muito rotulada por isso. Lá vem a metida, lá vem a falante, ela gosta de aparecer, olha como é que ela chega primeiro que é tudo. Tá entendendo? Eu também. Por quê? Porque eu sou falante. Eu sei o que é comunicar, eu sei o que é falar. Eu tô com fome, eu tô com sede, eu não espero ninguém falar para mim, tomar atitude para mim, entende? Acho que por isso que eu me virei uma pregadora da palavra. Eu sei, aqui eu vim. Mas nós temos membros de famílias que estão nos ouvindo agora, que sofrem na escola, que sofrem no trabalho, no comércio, no trânsito, porque não sabem se colocar dessa maneira. Fala sobre isso comigo, por favor. Vamos lá, que é pra rasgar o verbo? Vai. Toca a ficha. Então, esse tema ele é muito interessante. A gente falou um pouquinho antes ali. Esse tema comunicação ele é muito amplo, né? Porque tudo comunica, tudo. A palavra, o gesto, o olhar, o suspiro, aquele bufar, né? Sim. Enfim, tudo comunica.
E isso que a pastora trouxe, né, com relação a pessoas mais introvertidas. Geralmente, vamos lá, elas podem ser mais introvertidas por causa de palavras malditas, de serem sempre limitadas, de... Sabe aquela coisa, uma coisa muito comum, pelo menos da minha época, né? Eu ouvi algumas vezes essa frase: a criança não tem o que querer. Sim. Né? Sim. Isso gera uma crença de que, eu não tenho o que querer, então o que eu quero não é importante, então eu vou falar pra quê? Se na verdade isso não tem valor, né? Então muitas vezes a introspecção, ela pode ser em função de traumas, de palavras malditas, e entendam, né? Palavras malditas, Exato. né? Que às vezes Ditas de maneira errada, de maneira errada, não, na hora exatamente, errada, porque maldição. a intenção, exato, Sim. a intenção de um pai e de uma mãe não é menosprezar o filho, por exemplo. Sim. Mas, às vezes, naquele momento da correria e tudo mais, ei, fica quietinho aí, tá? Sim. Ei, agora não. E a criança, ela, de repente, nunca vai se sentindo ouvida, então ela pode se tornar um adulto mais introspectivo em função disso. Ou também, que não é tão distante, mas é um outro motivo, é a questão, assim, é uma fase de desenvolvimento que ela não faz bem, que é a do egocentrismo, né? Sim. Então, assim, onde a gente acredita que o mundo gira em torno de nós, e aí a gente acredita que todos os olhares estão voltados para nós. Então, o que acontece? O meu medo de julgamento me torna essa pessoa que, peraí, não, mas se eu vou ser julgado, o que vão pensar? Será que eu vou falar direito? E se eu errar? Sim. E aí isso acaba paralisando a pessoa, né? Então, muitas vezes é isso. E aí o rádio, por exemplo, né? Sim. Por isso que eu perguntei se eu tinha liberdade aí de trazer isso. Tanto que, por exemplo, eu vou trazer para vocês uma situação que aconteceu, que eu aprendi no meu relacionamento. Nós estamos casados há 23 anos e uma das coisas mais importantes que eu aprendo todos os dias com essa mulher maravilhosa... É linda. Pastor, eu vou lhe falar Então. uma coisa especial demais. Perguntar todo dia como foi o seu dia. Você diz pra ela que ela é linda todo dia? Você fala pra ela? Todo dia. Você diz eu te amo? Você é daquele marido assim? Sou. E eu comunica agradeço, nesse tom? eu agradeço todos os dias, eu falo o privilégio de conviver. Porque ela me permitiu fazer parte da vida dela. O meu filho me permitiu fazer parte da vida dele. Então, eu sempre falo muito isso, e com a Carla eu aprendi muito isso. Como é que foi o seu dia? Por mais que eu saiba, e por mais, por exemplo, que seu esposo, né, que está sempre ao seu lado, o esposo da Aline, como é que foi? Você sabe que na quarta-feira você tem aquela rotina de vir de manhã para ir, entra de manhã na igreja e só sai à noite. Sim. Mas como é que foi? Hoje foi diferente? Então, essa construção faz com que a gente, já que a gente está falando de família, Claro. você estabelece essa oportunidade de quebrar o gelo, porque mas o que eu vou conversar? Passei o dia todo com ele, nós trabalhamos juntos, somos sócios na mesma firma. É o que acontece. Não é? Mas, não tem mais nada para falar? Mas o interessante de pontuar nesse exemplo que tu trouxe da comunicação, porque a comunicação não é só tu perguntar para ela, é tu ter uma escuta ativa na resposta que ela vai trazer. Né? Porque às vezes a gente, eu ouvi o coach, eu ouvi o psicólogo, eu ouvi lá a pregação, e aí dizia que eu tinha que prestar atenção, que eu tinha que perguntar como era o dia, como foi o dia do meu esposo. Aí, como é que foi teu dia? E aí eu pego o celular e fico ali, ou eu tô lá cozinhando e não olho pra ele, não percebo as expressões, porque é o que eu falei, tudo comunica. Né? Eu tenho um filho adolescente, tá entrando na adolescência agora, com 12 anos, e essa semana a gente estava conversando com ele e o meu esposo falou pra ele assim, a gente perguntou, né, e aí, como que foi o teu dia na escola hoje? Aconteceu alguma coisa? Foi de boa. Agora resumiu. É o que ele tem pra falar. Foi de boa. Tá, mas o que é o de boa, meu filho, sabe? E é isso, é se interessar. Se eu aceito aquele de boa como sendo, então tá, que bom, foi de boa. Não, mas o que tá intrínseco nesse de boa, né? O que ele quer dizer com isso? O que significa o de boa pra ele? O de boa pra ele é que, sei lá, ele não levou uma anotação. O que é esse de boa, né? Porque como tu falou, a simplicidade, eu preciso entender. E tu trouxe uma coisa muito interessante no que tu falou antes, que é, eu preciso me fazer entender. Olha só, isso é assumir a responsabilidade daquilo que eu tô comunicando.
eu preciso buscar me fazer entender. Eu gostei dessa sua colocação, eu preciso me fazer entender, porque nós estamos casados há 25 anos e quando nós nos conhecemos, ele pensou que eu fosse super santa. Eu sou pregadora, profeta, e né, eu vou casar, e aí nós estamos falando de comunicação, uma né? santa mulher de Deus. E o meu marido, ele é assim, parecido com o Rubens, então ele olhava pra mim, pensava que essa mulher é intocável, né? Falei, deixa eu comunicar de uma maneira que ele nunca viu. Dei-lhe um grude atrás da porta e lasquei um beijo. É uma maneira de comunicar, você concorda? Que é uma maneira claro que é. É uma maneira bem... Quantos casais que não estão comunicando expressou, mais? Expressou tudo. Pensa. Fundamental. Não. Fundamental. Eu falei, deixa eu deixar ele entender mais explicitamente aqui. Deixa eu comunicar a minha intenção. Sabe? Porque tem gente que acha que só comunica a intenção olhando. Ah, você já tá bonita, você é bonita de qualquer jeito. O seu cabelo precisa falar? Precisa falar de novo? E aí vai esfriando. E é exatamente isso que o adversário quer. Cessar esse tipo de comunicação. É verdade. Do toque, do sentir, do falar. É verdade. E hoje a gente vive numa geração de apontamento. Né? É isso, né? Não é eu não estou me fazendo entender. Sim. Tu não tá me ouvindo, não tá me entendendo, né? Tu nunca ouve o que eu falo, tu nunca presta atenção em mim. É uma geração que aponta muito, né? Mas eu tive uma professora na faculdade que ela dizia, enquanto eu aponto um dedo pro outro, tem pelo menos 3 dedos apontados para mim. Então é sempre muito mais sobre mim do que sobre o outro. Sim. Né? Nosso debate 95, falando sobre o poder da comunicação. Dá um alô aqui para os nossos ouvintes. O Moisés da Silva tá mandando aqui parabéns por essa linda programação. Tem abençoado muito a nossa vida como ouvintes. Valeu, obrigado pela sua participação também, Moisés. O José Carlos tá dizendo assim, ó: o Rubinho, que notícia boa, a tua conversão, glória a Deus, Rubinho, Deus abençoe. Eu lembro do Rubinho porque ele era o entregador de jornal durante a madrugada. Olha aí, Rubinho, ó. Pessoal lembrando de você, José Carlos, né? Falando sobre o assunto, eu me sinto culpado por não ter diálogo com os meus filhos. Hoje o meu filho mais velho tem 33 e o meu do meio 31. Minha filha caçula tem 29. Eu sou casado há 36 anos. Valeu, José, obrigado pela sua companhia. O José Osni também tá com a gente aqui. Tamo junto aí com todos. Já fiquei 4 dias sem falar com a minha esposa e querendo puxar a conversa comigo, eu não consigo. Quando isso acontecer, qual atitude tomar? Qual atitude? Vamos lá, daqui a pouco a gente já responde aqui, tá bom, Zê? A Maria Gabriela tá lá em Biguaçu, mandando: estou amando esse debate, quero aprender sobre comunicação na adolescência. A gente vai falar isso agora, top demais. A Maria Gabriela, a Bibi, ok? Mais quem aqui com a gente? Conheço a Aline Marques, uma psicóloga de muito conhecimento, muito profissional no que faz. Parabéns pelos convidados, obrigado pela participação. Deixa eu ver quem é aqui, o Jefferson Jair Marques. Conhece esse homem ou não? Meu pai. Tá aí, Jair. Obrigada, pai. Muito bom, papai na escuta. A Poli mandou assim: eu creio que a comunicação assertiva e oratória são ótimas ferramentas e pode ser desenvolvida, mas existem pessoas com uma unção específica que o Senhor derrama algo a mais para cumprir o seu chamado. Se a pastora Elizabeth puder falar isso aí, pastora, viu? Tem gente que tem essa unção a mais aí. Sim. Gente, falando sobre então adolescência, eu quero trazer aqui, essa semana nós tivemos uma participação. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro pastor João Lourenço. Nego, abraço, tá ligado na programação. Altos temas, nego. Eu sofro por causa da timidez. Ele é muito tímido, pastor João. Eu compreendo como é que é essa timidez. Mas teve uma pergunta que foi enviada para nós ontem, sobre a questão de como lidar com a expressão, a comunicação dos adolescentes. Porque ele até falou assim, ó: como lidar com os gemidos dos adolescentes, que é o tá bom, tá. Aline, como vai lidar com isso? Vocês me colocam, né? Mas é isso aí. Eu costumo dizer que, como o nosso pastor Michel Simplício, lá da Mais de Cristo Biguaçu, um abraço, pastor, ele sempre fala, quando a gente faz algo, né, que não dá certo, a gente muda a estratégia. E aí o que costuma acontecer nas famílias é: filho, como foi teu dia na escola? Foi de boa. Aí amanhã ele chega de novo: filho, como que foi teu dia na escola? Foi de boa. E aí depois: meu Deus, o meu filho só responde que foi de boa. Tá, mas
estás perguntando sempre a mesma coisa. Ele já mostrou que essa é a forma que ele sabe responder aquilo que tu estás perguntando. Então vamos lá, vamos pensar, o que eu quero saber? Aconteceu alguma coisa? Filho, como que tá o teu coração? Como que tá a tua relação com os teus amigos? Algum amigo fez alguma coisa que te entristeceu? Algum amigo... Tem alguém que tira sarro, às vezes, do colega do lado? Como que é? Como que é o ambiente na tua sala de aula? Porque aí, às vezes, a gente coloca, de novo, a questão da troca de responsabilidade. A gente coloca como sendo responsabilidade do adolescente saber falar, saber especificar aquilo que nós queremos saber. Não, mas peraí, se eu quero saber como que estão as relações do meu filho, eu preciso ser específica. Simples, clara e específica. Filho, como que tá? Tu te alegra com as conversas que tu tem com os teus amigos? E a relação com os teus professores? Tem algum professor que tu gosta mais? Tem algum professor que tu não gosta? Amanhã tem aquele professor que é meio chato. Mas por que ele é chato? Aí nós não sabemos como perguntar, nós não sabemos ser claros naquilo que queremos saber. E aí queremos que o adolescente nos entregue todas as informações, né? A gente pergunta, como foi teu dia na escola? Mãe, hoje a professora fez tal coisa, o meu amigo... Não vai ser assim, porque se a gente bem lembrar quando nós éramos adolescentes, mesmo alguém que era muito falante, aí como a pastora trouxe, não era o tipo de coisa que a gente não vai... A gente não fala, né? Claro, acontece algum problema muito grande, a gente vai aí pedir socorro pro adulto, mas de uma maneira geral... Nós precisamos ser específicos naquilo que queremos saber. E se a forma que você está perguntando para o seu filho não está surtindo o efeito que você deseja, muda a estratégia. E esse é o grande problema. A gente atende família toda hora, ouve família toda hora. Então o grande problema que nós vemos é isso. Replica o problema do pai na mãe. A mãe ou o pai tiveram esse problema na adolescência, que você ter o problema não é exatamente o problema é você não ter buscado ajuda, não procurar aprender, não procurar algum crescimento, algum avanço nessa área, e aí não sabe lidar com esse adolescente. Isso. Ficam dois adolescentes porque puxa aquela versão de adolescente do pai com 50 anos. Isso. E aí viram duas crianças brigando, tentando um diálogo, competindo, debatendo. Né? Isso é muito comum no seu consultório? Muito. Tanto que assim, eu acabei me tornando especialista em orientação de famílias, pais e casais, exatamente porque essa questão da comunicação eu vi que era uma dor muito grande das famílias. E é exatamente isso. Os pais, por conta das feridas, né? Por conta daquilo que não receberam, daquela informação que não tiveram, daquele afeto, daquele carinho, enfim, por conta de muitas dores, acabavam transferindo para os filhos aquilo que não era bem resolvido dentro deles, né? Tem uma pastora que uma vez eu vi uma publicação dela e ela falava assim: cure os seus traumas para que seus filhos não precisem fazer por vocês. Uau. E isso foi muito profundo, né? Foi muito forte, porque é a realidade. Necessário. O trauma que nós não curamos, a gente vai replicar nos nossos filhos e eles terão que buscar a cura daquilo que nós não fomos atrás, da informação que nós não buscamos, do conhecimento que nós não buscamos. E talvez o X da questão, muitas vezes também, gente, seja o quê? Não sentir vergonha de buscar ajuda. Porque muitas vezes você se vê numa situação que você está ali se sentindo oprimido, não sei para onde eu vou correr, não sei para quem eu vou buscar, e olhar assim, mas será que eu posso pedir ajuda? Poxa, mas eu sou um homem, eu tenho 52 anos, peraí, eu tenho que dar conta de tudo isso, assim, peraí, você não tem todas as respostas, você não tem todos os caminhos. Um peso de uma autorresponsabilidade, dar conta de si mesmo, né? Exato. E muitas vezes você olha, poxa, e agora? O que a minha esposa vai pensar? O que meu filho vai pensar? Não, mas você tem direito de ser frágil da seguinte maneira: poxa, eu preciso de ajuda, gente. E pedir ajuda, reconhecer. É muito importante. Eu tive muita dificuldade nisso, aprendi muito com a Carla sobre chegar e olhar o seguinte: vem cá, você vai conseguir resolver isso? Não vou conseguir. Você me ajuda? Te ajudo. Então vamos lá, pedir ajuda. Então eu tô numa situação em que eu tô 4 dias sem conversar com a minha esposa, por exemplo, assim, peraí, pô, isso não é legal. Não, nunca aconteceu, ela tá falando. Nós ouvimos aqui, não exatamente com ela. Nós ouvimos aqui isso. Assim, poxa, essa situação não é legal como família, não é legal como um relacionamento, num ambiente onde você não tem harmonia, claro, nem todo dia é vento bom, nem todo dia é sol, nem
acontece. Não, nem todo dia você quer falar. Você quer que a pessoa adivinhe alguma coisa, exatamente, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Meu marido perceber que eu não tô bem por causa do olhar. Mas aí quando a gente pergunta assim, tá tudo bem, amor? Mas tu sabe que não tá, mas não quer falar. Tem Então dia, não quer são falar. só os adolescentes que ficam nos gemidos? É, Veja só. olha aí, Sim, hein? Descobertas, revelações. O diálogo muito rápido, já é uma resposta. Já é uma Você resposta. tem que sentar para conversar, levar para comer uma pizza, uma pipoca, andar de mão dada na beira-mar, faz muito bem. Pastor Elizabeth, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe muito muito conveniente para a senhora, falando assim, ó. Fui vítima de palavras lançadas. O que eu faço? Pois eu vejo que a minha vida espiritual tem encontrado várias barreiras. O que essa pessoa faz se ela se coloca como vítima dessas palavras que foram lançadas? Que idade tem essa pessoa? Isso eu não sei. Seria muito bom saber que idade. Porque nós vivemos num tempo que nós estamos tendo a oportunidade de aprender muito. E saber que em Cristo Jesus nós podemos nos libertar. Amém. Palavras são lançadas, palavras são sementes, que são sementes boas, sementes ruins. A doutora Aline pode falar, porque a nossa mente ela é muito volátil, ela imprime as palavras com muita facilidade. Se eu falo uma palavra positiva, eu estou imprimindo coisas boas, e é claro que essa pessoa vai florescer em tudo na vida. Mas se ela vai crescer uma determinada fase da vida dela só ouvindo palavra negativa, seria necessário que essa pessoa sentasse com alguém, colocasse isso para fora, a nível de aconselhamento mesmo, verbalizasse tudo isso, para que fosse dado a oportunidade a essa pessoa de saber que ela pode trocar essas palavras. Eu ouvi muito ao longo da minha vida. Eu tô aqui no rádio hoje, vocês não têm noção do que é isso para mim por dentro. Que maravilha. Mais ou menos eu tenho, pastor. Se eu pudesse, eu gritava. Pena que eu vou ferir os ouvidos dos meus colegas. Porque teve uma época, eu já vou aproveitar o gancho. Sim, teve uma época da minha história que uma minha professora me chamou de geografia e disse: olha, decora esse texto que você vai falar no rádio. E eu, por uma timidez, né, pseudo, vamos dizer assim, mas era medo mesmo de perguntar se estava certo ou não o que eu tinha transcrito do texto dela, eu peguei o que eu transcrevi do jeito que eu entendi e fui pro rádio. Quando terminou o programa, estava todo mundo lá de fora. Você falou tudo errado. O que você fez? Fui condenada num 7 de setembro. Foi terrível. Eu passei anos com isso, lutando contra isso. Eu que tenho um chamado, porque toda pessoa que tem essa luta com a palavra, ela tem uma grande unção na palavra, em falar a palavra, em entregar a palavra. E eu fiquei um tempo na minha vida, não quero falar, tá tudo errado, me deram informação errada, e aquilo eu fui ficando reclusa, né? Bom, passaram-se os anos, um belo dia, eu estou em Joinville, pastor Márcio me chama para fazer algo no rádio. Quem estava falando? Pastor Siqueira, pastor Zenato de Oliveira. E eu tive ali a grande oportunidade, a grata oportunidade de estar aqui no rádio falando. E eu sempre com o microfone na mão para lá e para cá. Como é que ela vai perder esse medo? Fazendo aquilo que falaram para ela que não serve, que ela não dá para fazer. Usar aquele como cura. Usar esse gancho, sabe? Olha, você não pode. Não, é exatamente isto que você vai fazer na vida. E vai ser bem sucedido, e vai dar certo. Amém. Olha onde eu tô hoje. Onde exatamente falaram para mim que eu nunca iria fazer. Aquilo que tentam te reprimir é exatamente onde está o seu chamado. Daí a unção. Vai atrás, corre atrás. E até uma coisa, né? Ela falou, fui vítima. Foi. Ela foi. Ela não precisa mais estar nesse lugar, né? Porque o que ela está fazendo aí ainda? Permanecendo no lugar da vítima. No mesmo lugar. Ela foi vítima. Ela não é mais. Posso pegar um gancho que você está falando? Tem algo que eu acho que é muito importante, que muitas vezes a gente tem a dificuldade de entender. Erro. Você passou por uma situação, foi taxada como um erro, sim, algo ruim. Sim. E a gente muitas vezes tem a dificuldade de falar que o erro não é ruim. O erro é uma etapa necessária para você alcançar aquilo que precisa ser alcançado. É uma lavagem. Só que é difícil muitas vezes você ter essa clareza. Então, por exemplo, você passou, eu tô num problema lá em casa, por exemplo, eu errei, primeiro.
a clareza de pedir desculpas, né? Já começa por aí, mas entender que aquele erro, aquele momento que aconteceu, não significa uma terra arrasada. Não. Sim. Aquele caminho não dá para eu seguir. Eu não posso colocar o copo d'água aqui em cima da mesa de som, porque pode queimar. Então o que é que eu faço? Eu coloco do outro lado. Sim. Entender que existem alternativas, existem caminhos, mas muitas vezes eu sinto a dificuldade de encontrar quem nos diga isso. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu passei da seguinte maneira: eu cometi os erros, era terra arrasada para mim, dificuldade terrível de poder recomeçar, de olhar, poxa, eu errei o texto, nunca mais na minha vida eu vou falar, nunca mais eu vou fazer. Sim. A minha história no rádio começa com uma pessoa dizendo, aquele ali nunca será nada, e eu quis comprovar para aquela pessoa que eu seria alguém, e aí construí uma história de 32 anos. Nossa. E quando eu encontrei com essa pessoa, eu cheguei e falei assim, poxa, eu entendo o que aconteceu naquele momento. Ele pediu desculpas para mim, ele explicou que aquele momento era um momento diferenciado, porque ele não podia preparar ninguém. Eu assim, mas sem perceber, não sei de onde veio aquele sentimento de pensar o seguinte, peraí, eu vou usar aquilo como uma mola. Sim. Não foi um erro, foi um caminho que tudo bem. Não era aquele caminho, mas eu posso encontrar outro caminho para chegar onde eu busco. Então, o relacionamento, muitas vezes, no meu entendimento, passa por isso também. Errei, desculpe, por favor, vamos encontrar uma alternativa. Se eu não sei, me ajude. Por favor, me ajude. Quem eu posso buscar para me ajudar? Quem eu posso buscar para dar novos passos? Porque é exatamente, só terminando aqui, fechando aqui, é exatamente isso. A pessoa que ouviu alguns nãos durante a vida, ela também não ofereceram, na maioria das vezes, algumas oportunidades de saber que tinha uma saída. É como o carro, você tem um carro e de repente ele acaba a gasolina na BR ali, ele deixou de ser carro por isso? Você vai deixar ele parado um pouquinho, mas depois você vai trazer um galão e colocar uma gasolina. É exatamente isso quando você tem um grande chamado. Alguém disse não para você, mas você não precisa ficar parado aí. Vai lá, busca de volta, coloca aí um incentivo, uma motivação, faz um curso, faz um aconselhamento, ande com alguém que passou por isso também, que é muito importante. O exemplo comunica também, né? Exato, e vai ser um grande start para a vida. Mas, olha, e nessa situação aqui que o ouvinte mandou, já fiquei 4 dias sem falar com a minha esposa, querendo puxar a conversa, mas eu não consigo. Querido, quando isso acontece, qual atitude eu tenho que tomar? Querido, eu tenho certeza, eu acho que eu vou deixar. O Rubens falar. Vai. Eu vou deixar o Rubens falar. Sabe que isso que o Rubens trouxe antes cabe bem com esse exemplo que tá trazendo. Eu ouço essa pergunta e a primeira coisa que me vem é desce do pedestal, né? Mas ele falou assim, errar e reconhecer o erro. Quando tu erra um texto, tá ali, tá explícito, não tem o que tu discutir, tá errado. Mas o que acontece dentro das famílias é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de enxergar, não é só de reconhecer, porque o reconhecer seria aí um segundo momento, de enxergar que estão errando, né? Porque, por exemplo, um pai que trabalha em dois serviços para trazer, né, tudo do bom e do melhor para dentro de casa, para oferecer um conforto, uma boa escola, uma boa roupa e tudo mais. Esse pai, ele precisa se ausentar para poder trabalhar e suprir essas coisas. Aí ele não cria conexão com o filho. E aí esse filho vai crescendo e vai se rebelando de algumas formas, enfim, são muitas as possíveis, porque ele sente falta da presença desse pai. Né? Para esse pai, ele está fazendo tudo que está ao alcance dele para proporcionar o melhor para o seu filho. O que eu escuto muitos pais falando é: eu dou de tudo para esse menino, eu dou de tudo para essa menina e mesmo assim não valoriza, é ingrato, não. Tá, mas tudo o quê? Porque hoje a gente vive uma época onde as casas nunca tiveram tão cheias e os corações estão vazios. Né? Não deu um abraço, um carinho, um beijo, era tudo que a criança queria. E aí não fez, tudo bem, porque não recebeu, ok, eu entendo isso, é muito difícil a gente dar aquilo que a gente não teve, ok, tem essa parte da história, mas as pessoas estão se firmando nisso também, porque essa é uma parte da história. Não pode ser uma muleta, né? Tipo, não recebi, então não tenho obrigação de dar. Exatamente, entende? Então, assim, aí vamos lá, é sobre
filho, qual que é a tua necessidade real? É de fato o tênis da modinha? Porque às vezes esse filho prefere que o pai não trabalhe no sábado para não receber aquela diária e vá, de repente, fazer algo junto com ele, que não vai custar, que não soltar pipa, exatamente, entendeu? Mas só meio segundo. Esse senhor que disse que tem quantos dias que a esposa não fala com ele? Eu tô curioso com esse negócio aí. Ele não depois fala eu passo o com a esposa, contato pra senhora. Eu passo contato depois. Não. Assim, só pra ti, tá, meu querido? Essa assim, direitinha pra ti, assim. Quando você reparte o que você sabe, Deus multiplica o que você carrega. Você sabe abraçar? Dá o primeiro passo. Vai lá e abraça primeiro. Dá um sorriso primeiro. Faz primeiro. Quem sabe essa pessoa está esperando vir dele primeiro. Sim, é porque ele fala assim, que eu não consigo, né? Ele bota essa fala, né? Eu tipo assim, ele tem essa consciência que precisa, mas ele não consegue. Pastor, Isso. quantos anos depois ele não está conseguindo? Ele tem 3 filhos de quantos anos? Amor E assim, ó, é isso. Esse não conseguir, não que consigo. é isso de não reconhecer, de às vezes não enxergar. Vamos lá, talvez para ele falar com essa esposa, ele precise reconhecer algo. E aí ele precisa ter a identidade dele formada para que ele possa admitir que cometeu algum equívoco, enfim, que falou algo que não devia, ou que se arrepende mesmo, que ele considere que está certo. Ele precisa ter a identidade dele muito firmada para ele poder dizer assim, me perdoa. Né? Sem, de repente, isso ferir o masculino dele, ferir a posição dele em casa. Será que não está sendo esta oportunidade para ele começar a ser tratado nessa área? Exato, com certeza. Ele não está aqui por acaso, né? Muito bom. Muito bem. Gente, 11h55 já. Agora, eu falo que quando o negócio começa a ficar assim, a gente ó, começou a relaxar bom, os né? ombros aqui. A hora que relaxa, já tá quase na hora de finalizar, né? Quero mandar um abraço aqui pro pessoal que tá ligado com a gente aqui lá no nosso grupo do Ouvintes VIP. Quem tá junto com a gente aqui no Ouvintes VIP, deixa eu ver aqui, o Ricardo Abreu tá ligado lá no sul da ilha. Que programa mais abençoado. Obrigado a todos da bancada de repassar esse conhecimento a nós ouvintes. Valeu, Ricardo, obrigado pela sua participação. Gente, a gente não tem mais tempo, essa é a realidade, a gente não tem mais. Eu tinha uma pergunta aqui sobre a questão da comunicação, como ela pode influenciar no crescimento profissional. Eu queria jogar essa pro Robinho, mas a gente não tem mais tempo, né? Uma outra situação é como fazer a gestão no meio dos conflitos. Uma pessoa, né, tá vendo ali um casal, alguém que tá brigando ou um conflito, e como que ela pode entrar e fazer essa gestão. O mediador. O mediador. Não tem como, né? A questão da fofoca, teve muita gente que falou, pastor, tem fofoca que tá atrapalhando minha vida, como é que eu faço? A gente vai ter que remarcar isso aqui para outro dia a gente faz, ok? Considerações finais, quero aqui agradecer ao Rubens Flores, obrigado por ter vindo, suas considerações finais. Meu Deus, uma satisfação, um prazer enorme estar com a pastora Elizabeth, com a Aline, com você, Fernando. Muito obrigado, mais alegria. Obrigado, meu amor, tá aqui junto comigo. Tá sempre do meu lado, que me deixa sempre muito feliz. E, gente, não esqueçam, pedir desculpas não é dar um passo atrás, é super importante. Lembre de pedir desculpas, é importante, viu? Vida não é feita de... Casamento não é feito de régua. Não precisa medir, você fez mais, você fez menos. Não. Casamento é união, é caminhar juntos. Valeu, Rubens, obrigado. Aline Marques, psicóloga clínica, que está aqui com a gente. Obrigado, Aline, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço a honra de novo, né? Vou reforçar isso, de estar aqui com essa mulher que eu admiro tanto, que me ensinou e me ensina tanto, a pastora Elizabeth. O Rubens, que eu tive o prazer de conhecer hoje, né? O meu esposo que está lá me ouvindo, que é o meu maior incentivador. Pastor Fernando, obrigada pelo convite, né? E é isso, assim, eu gostaria de dizer para as pessoas que quando elas trazem Deus, né, para os relacionamentos, para dentro de casa, para a vida de uma maneira geral, quando elas se permitem deixar, né, hoje de manhã no devocional eu li, que ele cresça e eu diminua. Quando eu diminuo, o orgulho sai, né, a minha justiça própria sai, e aí eu não preciso ficar 4 dias sem me comunicar. Boa, né? garota! Muito bom. Obrigado, Aline. Pastora Elizabeth Cordeiro, uma honra estar recebendo a senhora aqui. Considerações finais? Obrigada, meu pastor Fernando. Deus abençoe. Obrigada.
Aline, obrigada, Rubens, obrigada, querida. Deus abençoe vocês. Privilégio é todo meu. Olha, a oportunidade que vocês me dão de estar aqui é única. Deus abençoe a todos vocês. Você ouvinte, não perca. Continue conosco. 95.1 Debate 95. Tudodebom.com. Deus abençoe, pastor Fernando. Obrigado, pastora. É isso aí, gente, final do nosso debate 95 de hoje. Mandar aí um abraço pro Josias, tá dizendo, olha, top, foi bênção demais, obrigado. José também tá ligado com a gente aqui. Todos vocês que participaram, vocês que estão na audiência, em breve esse também mais um conteúdo que vai estar nas plataformas digitais, a gente informa todo mundo quando subir, ok? Fiquem com Deus, gente, tá chegando o final do programa, não tem mais tempo pra nada, só pra desejar pra você uma ótima tarde, um excelente almoço, um final de semana incrível. Deus abençoe e segunda-feira a gente está de novo aqui no Debate 95. Semana que vem tem mais 2 debates, olha, que vão esquentar muito, tá bom? Deus abençoe, gente. Abraço, tchau, tchau.